Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar como eu fiz um investimento de R$ 12.000 se tornar R$ 100.000 aqui na Bolsa de Valores, usando uma técnica onde eu acelero os ganhos das ações. É algo que você pode aprender de forma simples e dá para usar o tempo inteiro, principalmente agora, com esse mercado forte de alta. Então vamos lá! Antes da gente começar, você que é parceiro do canal, deixa um gostei, isso me ajuda bastante e ajuda o vídeo a chegar em quem está aprendendo. Vem aqui para minha tela, vou te mostrar essa posição minha de tenda, que é muito conhecida, já mostrei várias vezes aqui no canal. Eu vou usá-la aqui de exemplo. Abri aqui o histórico das operações e aqui a operação com as compras e as vendas deu um lucro de R$ 104.000. A aplicação inicial foi feita em novembro de 2022 e ela está aberta até hoje e vence em agosto desse ano. Eu fiz tudo isso usando opções longas, que é uma especialidade minha. Opções que podem durar até 2 anos. Nesse caso, foi uma opção especial que a B3 abriu. Ela deixou para 2 anos e meio. Qual é a vantagem disso aqui? Caso você não conheça, a opção é uma ferramenta. Como você está vendo aqui na minha tela, ó, tem o código. O código ele é parecido aqui com o da ação. Tem para várias ações, tem para Petrobras, Vale, Banco do Brasil. Estou dando uma explicação para quem está chegando aqui agora. A gente já vai aprofundar um pouco. Ela tem um preço de referência, ou seja, se a ação subir acima de 9,83, começa a valorizar igual uma ação. Então, por exemplo, aqui a tenda está 19, então passou uns R$ 10 aqui do 9,83. Então essa opção vai valer aqui perto de R$ 10, né? Passou R$ 10 de 9 para 19, são R$ 10. É claro que tem os centavos, então não é R$ 10, é 9 alguma coisa, como você pode ver aqui. O valor dessa opção hoje é 9,20, que é bem para o lado da conta certinha ali. Meu preço médio nessa operação foi R$ 1,42, então eu paguei R$ 1,42. Para eu sair agora, eu recebo R$ 9,20. Então aqui você já consegue ver que o meu resultado está 547% de lucro. É um tipo de operação, esse lucro, esse resultado é fantástico e dá para usar de forma recorrente esse tipo de operação. Eu vou te falar aqui então, como você faz os momentos que fazem sentido você trocar uma ação por uma opção dessas, que dá para fazer isso, e qual que é o potencial de ganho que você pode ter. Então vamos para a primeira parte, que é o que é isso aqui, como funciona, tá? Então basicamente a gente pode usar o gráfico de referência, a gente pode usar o próprio gráfico de tenda aqui, vamos tirar um pouquinho o zoom. Tem muita informação nesse gráfico, vamos tirar algumas informações. Então basicamente, olha, esse é o gráfico da ação, a gente pode usar qualquer ação, como por exemplo Petrobras, e como que funciona? A gente pode, em vez de negociar a Petrobras, e negociar uma call. Call é o nome de uma opção, tá? Opções tem call e put. Call ganha dinheiro se o mercado subir, put você vai ganhar dinheiro se o mercado cair. Então, se você comprar uma call e passar daquele preço de referência, ela tem isso, ela tem algumas características. Ela tem um preço de referência e tem uma data final. Então, por exemplo, Petrobras aqui, a gente pode comprar com preço de referência de hoje, R$ 31,80. Só que você não vai pagar R$ 31,80. R$ 31,80 é o preço da ação. Você vai pagar o valor dessa call, que ela tem um valor próprio, que sempre vai ser mais barato que a ação. O fato dela ter características negativas, como um prazo, ter um prazo para dar certo é uma característica negativa. Faz com que o preço dessa call obrigatoriamente seja menor do que o preço da ação. Outro ponto, para ganhar dinheiro, você tem que passar desse ponto de referência. Então, o fato de ter que passar de um ponto para você ter lucro é um ponto negativo. A ação você compra, você tem ela é infinita e ela qualquer variação vai te dar lucro. A opção não, como você paga e ela tem um preço de referência, sempre a ação vai ter que andar para você ter algum lucro. Então aqui já são 2 pontos negativos. Então toda opção que você compra precisa que a ação ande para você ganhar alguma coisa, andar um valor pré-estabelecido. Se não chegar e não passar desse valor, você perde aquele dinheiro e tem um prazo. Então, para esses 2 pontos negativos compensarem, o que tem de positivo em uma opção? É que ela é baratinha. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e comprar uma opção de Petrobras de R$ 1, por exemplo, e ela tem aqui o preço de referência, por exemplo, R$ 31,80. Então aqui eu desenhei uma linha da onde que essa opção me obriga
não me obriga, né? Que ela exige que a ação passe para eu começar a ganhar. Então, se a ação ficar abaixo dessa linha amarela, eu não ganho dinheiro. No caso da compra de call é assim. Tem uma linha que precisa passar. Depois que passou dessa linha, o ritmo de ganho é muito maior que o da ação. Por que essa operação que eu te mostrei de tenda tá dando tanto dinheiro assim? Ó, aqui eu estou em Petrobras, tenho várias operações aqui. Algumas deram certo, outras não. Todas aqui são com opções. Vamos voltar em tenda, que esse é um exemplo muito claro de como funciona uma opção dessas. Então, essa tenda eu comprei lá atrás, quando a tenda estava, por exemplo, em R$ 8,00, R$ 8,50, não lembro exatamente o valor que estava. Então, o preço de referência era R$ 9,80. Eu tinha que passar de R$ 9,80 para começar a ganhar um valor essa opção. Só que além dela ganhar um valor, eu gastei um dinheiro nela, eu gastei R$ 1,40. Então, de fato, para eu ganhar dinheiro, tinha que passar do que a gente chama de break-even, que é o ponto de equilíbrio. A partir dali eu começo a ganhar. Jimmy, para que eu estou escutando esse monte de palavra complicada? Porque é o seguinte, o ganho é muito alto. Eu pus aqui um valor bem menor. Eu pus aqui no total, na verdade, ó, foram 20 mil opções no início a 1,42. Isso aqui vai dar 30 mil reais, alguma coisa assim. Esses 30 viraram 100 mil reais. Com o tempo eu fui tirando partes porque eu fui tirando o lucro e colocando no bolso. É sempre bom você ir colocando o lucro no bolso. Hoje sobrou essa quantidade que vale aqui 9 mil reais. Valia no começo 9.500 reais. Esses 9.500 do começo, se eu for sair hoje, eu pego os 9.500 de volta e ganho mais 52 mil reais. Qual o investimento que você conhece que dá esse retorno? Simplesmente nenhum, né? Em 2 anos, 9 mil virar 50 é um ganho muito grande, está dando aqui 547%. Então por isso que você está tendo paciência aqui e tentando entender o que significa break-even. Mas break-even é um ponto que precisa passar para você ganhar dinheiro. Basicamente é isso, break-even é o ponto que passa. Então aqui, quando eu comprei essa ação que estava lá um valor mais barato, a ação valorizou aqui R$10. E esses R$10 que valorizaram foi responsável por esse ganho meu aqui de 547%. Então aqui você já começou a entender como funciona isso aqui, essa call. E o que é interessante? Você pode, em muitos momentos que você quer arriscar mais, ganhar mais, ou você quer arriscar menos. Quando você quer sair, você tem uma posição muito grande em uma ação e você quer tirar aquele dinheiro de lá, mas se essa ação subir e você ainda quer ganhar alguma coisa, dá para você trocar o dinheiro da ação e colocar um pouquinho de call longa. Então você ganha se subir lá por 2 anos, só que você protegeu a maior parte do dinheiro, porque você vendeu essa ação e colocou lá 80% do valor no bolso em uma ação melhor. Então tem várias coisas que a gente pode fazer, simplesmente tentar ganhar de forma agressiva, como a gente pode tentar proteger uma posição arriscando um valor menor. Agora eu vou te mostrar o que fazer com essas calls longas para você se proteger de uma ação que não está performando bem. Você entrou num ativo, ele começou a cair, entrou em uma tendência de queda e você já não quer ficar nele, mas ao mesmo tempo você fica com aquela dúvida, será que isso aqui não vai subir quando eu sair? E aí é muito normal isso no mercado, né? Você sai, você fica com a ideia de que tudo acontece o contrário, né? Quando você vende uma ação, ela sobe. Então para você não correr esse risco, você pode fazer o seguinte, você, por exemplo, aqui tem 30 mil reais em Petro 4, daria 2.500 quantidades, né? 2.500 quantidades de Petro 4 no valor total de 30 mil. Estou dando aqui Petrobras, não é o que está acontecendo com Petro necessariamente, mas fica aqui de exemplo essa situação. Você poderia, por exemplo, vender essas Petrobras, você levantaria e colocaria no bolso 30 mil reais. O que você faz com esses 30 mil? Você pega e compra, por exemplo, 3 mil quantidades de calls longas de Petrobras, que custaria, vai variar, entre 10% a 25% desse valor. Eu joguei aqui um valor intermediário, teria custado aqui, por exemplo, R$ 4.500 em calls longas de Petrobras. Para que isso? Porque se o mercado subir, essas calls longas vão valorizar de forma parecida com as suas ações. Então, essa quantidade de calls ganha dinheiro de forma muito parecida que 2.500 Petros. Isso só para você entender, porque calls, como eu te falei, valorizam de forma mais agressiva que a própria ação. É uma forma de alavancagem, de multiplicação. E o que você faz com o resto do dinheiro? Você pode colocar em alguma coisa mais segura. Então vamos supor aqui nesse exemplo que o Banco do Brasil está subindo,
está vindo com resultados bons, você está olhando com bons olhos o ativo. Tudo isso são só exemplos, não é recomendação de investimento. Eu não analisei nada, esses ativos são só exemplos. Mas vamos supor que seja esse o caso. Você fez seu estudo e decidiu que o Banco Brasil está numa situação melhor. E aí você coloca o valor restante que daria aqui, nesse exemplo, 25.500 do Banco do Brasil. Então você está protegendo 25.500. Quando que serve isso? Se você olhar nos últimos 5 anos, teve várias empresas que caíram 80%, 90%, outras 70%. Foram quedas gigantes e caíram por muito tempo. Se essas pessoas tivessem saído da ação e tivessem feito isso, elas teriam protegido parte do dinheiro e teria recuperado provavelmente, porque a escolha de uma empresa melhor, que está numa tendência de alta, por exemplo, pode performar bem e você acaba se safando de perder aí boa parte do seu patrimônio com essas quedas enormes. Então essa é uma dinâmica que vi salvar muitas pessoas, tá? Muitos casos de pessoas estavam segurando, o cara vira um buy and hold forçado, né? Ele fica com aquela ação, não quer vender, porque ele acha que pode subir. Então isso aqui resolve essa situação, porque você acaba estando ainda exposto à alta dessa ação que você está preocupado e você protege parte do dinheiro. Então essa é uma forma de se proteger usando calls longas. Uma outra forma de operar isso aqui, ó, um detalhe interessante, hoje foi, acredito que foi meu recorde de resultado diário, tá? Aqui, ó, o dia de hoje, a minha carteira rendeu 410 mil reais. Foi um recorde, eu acredito. Não lembro de ter rendido tanto num dia só. Muito legal, mas vamos continuar aqui. Tem outras operações longas aqui que você pode ver que são interessantes e que servem de exemplo. Porto Seguro, por exemplo, era uma ação que eu estava vendo com bons olhos, em tendência de alta, comprei, tá para vencer agora, mas ela inicialmente era uma call longa. Consegui 347%. Qual que é o ponto interessante dessas operações? Que elas conseguem te multiplicar muitas vezes. Ela passa de 100%. Então, por exemplo, se uma operação fez 500%, ela consegue cobrir várias operações que deram errado, porque quando dá errado, no máximo vai dar 100% de prejuízo. Então, quando ela multiplica por 5, ela cobre aí outras operações que podem ter dado prejuízo. Então, esse é um tipo de operação que, mesmo que sua taxa de acerto seja de 20%, 30%, normalmente ela se paga, ela ainda dá lucro. Então, isso é interessante, te dá margem para erro. Operações que multiplicam muitas vezes o valor inicial, dá margem para você errar. Então, compra de call, compra de put, opções compradas em geral dão essa possibilidade. E opção longa é legal porque a taxa de acerto aumenta. Quando você pode ficar 1, 2 anos com uma posição, a chance dela ir para o lado que te gera lucro é muito grande. Aqui vai algumas dúvidas, né, que as pessoas têm. Ó, vamos supor que você entrou aqui e não tem book de ofertas. Essa é uma dúvida muito relevante que as pessoas têm. No caso aqui tem book de ofertas, só que está com spread muito grande. Consigo comprar e vender uma opção dessas? Consegue. Eu já falei várias vezes aqui no canal, caso você me acompanhe, que tem robôs que estão fechando por valores intermediários, tá? Em todos os livros de ofertas, geralmente ficam robôs monitorando, que você vai testando os preços e acaba saindo para um preço intermediário. No caso aqui, deve sair perto do Black Shows. Ó, vamos ver quanto que está o Black Shows aqui, é o preço teórico, ó, R$15 o Black Shows. Pode ser que saia com um pouco de deságio, mas por volta de uns R$14 é capaz de sair sim, pelo menos. Então isso é uma dúvida muito comum. Como que você faz para sair de uma posição dessas? É só você vender, tá? Você está comprado, você vende, está tudo certo. Você só precisa entender mais o vencimento. Se você carregar até o último dia, isso aqui é uma opção. Opção chega no último dia e vai gerar uma ordem, ou de compra ou de venda. Se for put é de venda, se for call é de compra. E no caso aqui a gente está trabalhando com calls, né? Todos os nossos exemplos foram calls comprados. Então, chega no dia do vencimento, se essa operação estiver no lucro, vai gerar uma ordem de compra de ação. Então, o que você pode fazer? Você pode sair dessa posição antes, ou você pode chegar lá no último dia, ter um período depois do mercado que chama aftermarket, depois do mercado. Você entra lá uma meia hora, serve para você vender as ações que você comprar, tá? No caso aqui, essa opção, se ela chegar no dia do vencimento, ela vai me gerar 5.200 compras de Porto Seguro. Posso às vezes nem ter esse dinheiro. Então qual a minha recomendação? Antes de chegar lá no vencimento, nos últimos dias, pode deixar para qualquer dia que você quiser, tá? Posso fechar até agora porque o lucro está bem alto. Para ficar mais fácil, principalmente se você estiver começando,
vende essa opção antes, que aí você não precisa pensar sobre exercício, tá? Aqui por fim, Jimmy, beleza, aprendi, consegui fazer uma compra dessas, vai dar certo só de comprar? Não, é lógico que não. Aqui a análise é a mesma que você usaria para comprar uma ação. Quando você pensa em comprar uma ação, o que você estuda, o que você analisa? Eu particularmente gosto de tendência, gosto de fundamento e quanto menor o prazo, mais análise técnica vai ter peso do que fundamento, né? As coisas vão depender de prazo. Mas aí você tem que ter suas ferramentas. O ideal aqui para comprar calls são ativos em tendência de alta ou que tem potencial de crescer no futuro dentro do prazo que você estabeleceu para essa opção. Como eu compro essa opção? Eu venho aqui em grade, escolho aqui as opções longas são aquelas normalmente acima de um ano. Então eu posso vir aqui para o final de 2026 e procuro uma opção dessas para comprar. A maioria delas vão ter um book vazio, eu tenho que ficar testando valores. No caso aqui, Porto Seguro está só com strike, o strike 37. Para ter outros strikes, que é esse valor aqui do meio, eu posso pedir para o meu assessor, né? No caso aqui eu estou na UTM, eu posso só falar para eles, eu quero que abra o strike 50. Strike é o preço de referência. Então é só fazer isso. Em outros ativos, Petrobras, vai ter todos os strikes que eu quiser, né? Tem muito strike em Petrobras. Então aqui se eu abrir, por exemplo, tem vários. E aí eu posso vir aqui e comprar, por exemplo, strike 41 para dezembro de 26. Posso vir aqui e tentar negociar, agora são 17h18, o mercado vai estar fechado. Mas vou deixar para amanhã essa ordem, até cancelar. Vamos ver quanto que saiu o último negócio. Saiu por 3,25. Vamos colocar por R$3 aqui. E vou mandar aqui uma compra, por exemplo, de 1.000 opções. Validade até cancelar, porque aí amanhã essa ordem é enviada. Tentei mandar a ordem, falou que não pode mandar enquanto está em pré-fechamento, né? Eu tenho que esperar passar do pré-fechamento para enviar a ordem. Mas aqui, basicamente seria isso. Acredito na alta de Petrobras, posso escolher um preço de referência igual a 41. Break-even, no sistema já calcula, estou usando o Profit, tá? Ele calculou que tem que subir acima de 44. Nossa, Jimmy, 44 não é muito? Mas eu estou colocando aqui para o final do ano que vem. Estou imaginando que vem tem eleições, tem muita coisa para acontecer, tem dividendos, então é razoável aqui acontecer essa alta. Então eu venho, se de fato é o que eu acredito, né? Estou dando só um exemplo, venho aqui, executo essa ordem e fico aqui com essa call para o ano que vem. Uma dica, tá vendo essa bandeirinha aqui? Para essas opções, eu recomendo você comprar com a bandeirinha dos Estados Unidos. Agora, se você quer saber o porquê, continua acompanhando o canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo que eu te explico melhor sobre o tipo de opção num vídeo próximo para a gente não estender ainda mais. Meus amigos investidores, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro, transformou minha carteira, a gente consegue resultados extraordinários aqui. Claro que tem os desafios de aprender, uma ferramenta muito poderosa com... Isso aqui é um canivete suíço, tá? Você consegue fazer de tudo com opções, então quanto mais você aprender, melhor para você, melhor para o seu resultado. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram, já falei. É isso, obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.